Good morning, everybody. Bom dia, pessoal. Are you okay? Vocês estão bem? Hi, Eddie. Hello, Antônia. How are you? I'm fine. Welcome to our English class. Seja bem-vindo à nossa aula de inglês. O que nós vamos falar hoje, Ed? Natural disasters in the world's history. Os desastres naturais da história do mundo. Você tá muito aquele canal lá de desastres, de... Tem que chamar aquele dublador. Oh, meu Deus, estava andando pela estrada e viu... Lembra do policial lá? Não esqueci o nome agora. Ó, já deu uma bugada aqui, como dizem os alunos, tá? Eu não entendi nada do que ele falou, que canal é esse, né? Mas ele está fazendo aqui uma comparação que esse bimestre será só desastres naturais. Eu estava na estrada e vi um furacão e disse, oh, meu Deus. Então, o sargento Ryan disse para sair da estrada. Pessoal, continuei sem entender nada. I don't know. Bom, brincadeiras à parte, vamos começar a nossa aula. Né? Eu acho que vocês pegaram a apostila do aluno. Eu fui buscar a minha, mas peguei a minha errada, tá, gente? Peguei a outra, são duas partes, parte 1 e parte 2, e eu peguei a errada, né? Então não vou ter como mostrar para vocês. Peguem lá a sua apostila. Quem não está com a apostila aí que ainda não foi pegar, vai lá na escola, liga, verifica o dia que eles estão distribuindo. Cada escola está fazendo um rodízio aí para entregar a apostila. Enquanto isso, tem o QR Code aqui, o link, baixa a sua apostila até você providenciar a sua, ok? Bem, eu dei uma olhada no chat da aula passada, muito bacana, viu? Vocês estão respondendo em inglês, estão tentando, os professores estão nos ajudando bastante. Muito obrigada, professores. E nós vamos continuar precisando da ajuda de vocês, porque o chat vai mudar, né, Ed? É isso aí, tem novidades chegando para vocês. Nós temos o chatão e o chatinho, é isso? I don't know. Parece que o apelido do chatão é o que nós usamos agora e chatinho é o chat pequenininho que você vai usar lá com seus colegas, tá certo? Então, procure nas interações, usar com moderação, usar a linguagem, porque isso mudou em função do linguajar que alguns alunos ainda continuam usando, tá certo? Enquanto isso, eu vou agradecer aos professores que nos ajudaram na aula passada. Vou colar, tá? Porque a memória já não ajuda muito. Agradecer a professora Aurora, que está sempre nos ajudando, a professora Maria Helena, a professora Luana Fiord e a professora Ana Paula. Elas estão sempre pedindo para vocês falarem inglês, darem resposta completa, elas falam a página. Quando algum aluno tem dúvida de alguma comanda nossa na aula, elas repetem. Thank you very much. Muito obrigada, teachers. A ajuda de vocês é muito importante na nossa aula. E os alunos, né? Eu peguei os alunos que deram respostas grandes, como o professor Ed gosta, todas numa interação só, tá? Mas os outros também estão de parabéns. O Hugo Otávio, a Beatriz 1034, o Sérgio Esteves, o Guilherme 1058, a Vitória 856, a Ana Caroline, o Jorge, o Luiz, a Maria Fernanda, o João Pedro 1327, o Newton César e a Ana Luísa. Olha como vocês melhoraram e vocês cresceram ao longo desses meses aí, né? Tem aluno ainda que fala, mas eu não respondo, não sei responder em inglês. A gente praticamente coloca a resposta todinha aí na tela, né? Basta tentar, né? 70% das respostas a gente coloca para vocês, é só você tentar e se esforçar um pouquinho mais que vocês conseguem. Você quer completar mais com alguma coisa? É só lembrando que a gente vai ter a Olimpíada de Inglês, né? A Olimpíada de Inglês tem o site, né? olimpiadadeinglês.com. Falar com os professores também para vocês participarem. Ok? Então, vamos começar? Let's start? Sure. Bom, hoje eu tenho uma surpresa para vocês, tá? Lá na metade da aula vocês terão uma surpresa. Não sei se é boa, tá? Mas, né, o Ed já está dando risada. Vamos colocar as habilidades, por favor? Você lê para mim? Sure. Ability 13, organizar texto em unidades de sentido, dividindo em parágrafos ou tópicos e subtópicos, explorando as possibilidades de organização gráfica, de suporte e de formato do texto. 17. Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de uso. 20. Empregar de forma inteligível o verbo modal can para descrever habilidades no presente e no passado. 23. Reconhecer a variação linguística como manifestação das formas de pensar e expressar do mundo. E as reading strategies são skimming, scanning, cognates and others. Muito bem. Então, agora, o diretor vai colocar na tela, né, o QR Code para vocês darem uma baixadinha
baixar a apostila, tá certo? Se você não tiver, o seu celular não lê QR Code, você não tiver o aplicativo, copia o link, coloca lá na web, tá? E você baixa a sua apostila. O que nós vamos precisar para a aula? Your notebook. Seu caderno. A pen or a pencil. Uma caneta ou um lápis. E your booklet, o seu caderno do aluno. Ok? Vamos fazer a review da aula passada? O que nós estudamos? Nós falamos sobre a civil defense, a defesa civil, natural phenomena, Fenômenos naturais. O drought, o earthquake, o flood, o landslide, o tsunami, o cyclone, and others, e outros, tá? What are natural phenomena? Então, de acordo com o que nós vimos, essa é a definição de fenômenos naturais. Natural phenomena are natural events that happen without human interference. Fenômenos naturais são eventos naturais que acontecem sem interferência humana. Então, isso aqui são os fenômenos naturais. Então, eu tenho uma pergunta para vocês, tá? O diretor vai colocar, dê um print. E o que consiste essa pergunta? Do you know what a tropical cyclone is? Você sabe o que é um ciclone tropical? Então, na próxima tela tem ali a respostinha, tá? Parte da resposta. Você vai responder como no chat? I think a tropical cyclone is. Eu acho que um ciclone tropical é. Se você não souber uma definição, tá faltando uma palavra ali. Você copia ela todinha a frase em inglês, né? E o restante você escreve ali em português, tá? É a hora de você praticar o seu inglês. Se você achar que ciclone é natural, it's a natural event, né? Um vocabulário que você aprendeu na aula passada, você pode completar, tá? But try, mas tente responder em inglês. Você tem 1 minutinho para você responder essa pergunta lá no chat, ok? See you later, te vejo daqui a pouco. Tem muita gente tentando responder, mas tem alguns ainda que escreveram em português. Nós não estamos aqui corrigindo se está escrevendo em português. Nós estamos trying to answer in English, tentando escrever em inglês. Esse é o momento de você melhorar aí o seu vocabulário, tá? O que eles responderam, Ed? O Maurício respondeu, is a natural event. A Isadora, it's a beach cyclone. A Maria Eduarda, I think a tropical cyclone is one cyclone in the summer. Acho que ela quer dizer isso. A Giovana is a tropical storm. E o Felipe falou, I think a tropical cyclone is a very dangerous thing that can take many lives. Olha, eu vou completar aqui para fechar. O Matheus Silva respondeu, I think a tropical cyclone is a natural event. Wonderful, maravilhoso. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos assistir a um vídeo. Isso, vocês vão olhar ali o what is a cyclone, o que é um ciclone, tá? Então, daqui a pouco e depois nós voltamos com a definição de ciclone. See you later, te vejo daqui a pouco.
Assustador, né? That's very impressive. Muito impressionante. Yeah. Antes de nós darmos a definição, eu esqueci de falar uma coisinha para vocês. Quando vocês estiverem no 9º ano, vocês irão trabalhar argumentação. E em todas as respostas, eu sempre coloco uma expressão de argumentação. Eu vou começar a trocar essas expressões para vocês terem um pouco mais de contato. Então, na nossa resposta anterior, nós começamos com I think, tá? Então, se eu perguntar para vocês, what is the best soccer player in the world? Qual é o melhor jogador de futebol, na sua opinião? I think, eu acho. Então, você sempre começa colocando a sua opinião. I think, eu acho. Tá? I think a tropical cyclone is. Eu acho que um ciclone tropical é. Tá? Então, existem outras expressões também para você colocar a sua opinião. Agora, nós vamos dar a definição do que é um cyclone. Ok? Vai ficar ali na tela para você dar um print enquanto eu leio e o Ed traduz. Tropical cyclone. Ciclone tropical. It can be called typhoon or hurricane too. Pode ser chamado de tufão ou de furacão também. It's an intense circular storm that originates over warm tropical oceans. É uma tempestade circular intensa que se origina nos oceanos tropicais de água quente. And is characterized by low atmospheric pressure, E é caracterizado por pressão atmosférica baixa, high winds, ventos altos and heavy rain. e chuva pesada. Então, isso é um ciclone, né? Então, nós estudamos aqui, né, Ed, qual a diferença de um ciclone e um tornado. O ciclone, ele se forma dentro de uma região de água, né? É no oceano. Oceano. Até fazer propaganda, daqui a umas semanas vai ter sobre tornado no 9º ano. Muito bem. Agora, lá no caderno do aluno, eu acho que está na page 44. Se você não conseguir enxergar direito na tela, você pega o seu caderno do aluno lá na página 44. Vai ficar aqui na tela para vocês darem uma olhada, tirar um print. O que nós vamos fazer? Opa, vocês viram o som do print? Ai, wonderful! Vocês vão fazer o quê? O skimming, que é a leitura, né, superficial do texto. Você vai dar uma olhada na imagem, vai olhar o título, vai olhar a fonte, tá? Que é para nos ajudar na leitura. Essa é a primeira leitura do texto, é o skimming, a leitura da imagem, relacionar a imagem ao título, olhar alguma palavra ali que esteja destacada e a fonte. Então, acho que já deu tempo de vocês olharem o texto. Nós vamos para a pergunta agora. Quais são as 2 perguntas que vocês irão responder no chat? Eu vou dar 1 minutinho para vocês. Acho que 1 minuto tá bom, porque vocês já estão craques, viu? Vocês já estão ótimos. Minha primeira pergunta. What is the title? Qual é o título? What is it about? Sobre o que é? Vocês terão 1 minuto, respondam resposta completa no chat, tá? A gente já aprendeu como faz, localizar o sujeito e localizar o verbo, e colocar o verbo da pergunta na resposta e o sujeito da pergunta na resposta, ok? O diretor vai passar ali para o texto e logo em seguida ele vai colocar as 2 perguntas e você vai ter 1 minutinho para você responder no chat, ok? See you later, te vejo daqui a pouco. Tem gente perguntando qual é a página na apostila. Page 44, página 44. Eles já terminaram? Eu estou olhando aqui, hein? Estou vendo vocês responderem aqui. Vamos lá. A Giovana diz, eu acho que ele fala sobre as pessoas que morreram no Paquistão. Ela respondeu em português, mas é interessante aí porque ela já fez a leitura do texto, né? A Heliariov respondeu a number 1, o title, Boha Cycle, and 2, it's about a cyclone that causes mass. A Manuela respondeu number 1, the title is the Boha Cyclone, and 2, it's Cyclone Tropical. Muito bem.
Olha, boa tentativa. Vamos aqui pôr a resposta para vocês? Dá um print. The title is the Ebola Cyclone. O título é The Ebola Cyclone. It's about a natural disaster. É sobre um desastre natural. Então, agora nós vamos fazer a leitura do texto. Dá para eu dizer que eu não sei nada do texto? Não, eu sei que nós estamos falando sobre desastres naturais e um dos desastres que estão ali na imagem é de um ciclone. Então, eu já sei boa parte do texto. Quando eu faço o skimming, eu não posso dizer, eu não sei nada do texto. Você já sabe aí metade do texto, ok? Não é mesmo, Ed? Sim, a gente vai pelo que a gente já conhece, né? Que é o português, a gente parte do português e pega as palavras parecidas. Em todas as disciplinas são assim, pessoal. Isso é uma estratégia que não é só de inglês, ela é de todas as disciplinas. A gente sempre começa a leitura do texto pela imagem. E tem matérias que todas têm imagem, não é? Sim. Imagem, tem título, tem fonte, tá? Isso não, isso aqui é só de inglês. Não, isso aqui é pertinente a todas as disciplinas. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os cognates, que são os cognatos, que são as palavras que são parecidas com o português. Então, você vai ter 1 minuto para você localizar no texto as palavras que são parecidas com o português. Você vai escrever lá no chat. O texto vai ficar aqui. Pode passar próximo slide, por favor? Mais um. Ele está pedindo, write the cognate words in the chat. Escreva os cognatos no texto. Então, nós vamos deixar lá no texto e você vai escrever todos os cognatos que você encontrar lá no texto, ok? Tá certo? See you later. Te vejo daqui a pouco. Foi fácil? It's so easy, não foi? Foi bem fácil, né, Ed? Very easy. Agradecer ao pessoal que responde todas de uma vez, em vez de colocar só uma palavra por vez. Não. Então, o Newton, por exemplo, foi a pessoa que acho que até agora colocou mais. Ele colocou disaster, cyclone, tropical, India, Pakistan, exact, estimated, terrible. A Giovana colocou boss, cyclone, tropical, India. A Larissa colocou essa e colocou também disaster. O Davian colocou bomb, o Matheus, cyclone, tropical number, estimated disaster. E a Natália colocou as mesmas também. Então, antes de colocar ali na tela para vocês, eu vou mostrar aqui, né, algumas palavras que são parecidas com o português. E eu vou fazer como eu fiz na outra aula, para vocês perceberem. Cyclone, ó. Qual é a diferença? O Y e ciclone, igualzinho em português. Índia, mesma coisa. Paquistão, mesma coisa. Estimate, ó. Estimar, estimado. Vou colocar estimar, né, como verbo, ó. Terrible. Isso aqui é o vel, essa parte aqui, ó, esse sufixo. Terrível. Disaster. Mesma coisa que o português, gente, ó. Isso aqui é cognato, são as palavras que são parecidas com o português, tá? Então, não dá para dizer eu não sei nada do texto. O diretor vai colocar ali na tela para vocês verem a quantidade de palavras que são parecidas com o português. Cyclone, tropical cyclone,
India, Paquistão, exact number, estimate, cyclone, terrible, disaster. Muita coisa, né, Ed? E ainda tem os números para ajudar, né, Antônio? Isso, ainda tem as datas ali. 1970, tá ligado à data. Tem 300. A palavra lives, né? Ai, vamos fazer uma live. Não dá para isso, é conhecimento prévio de mundo, né? Exatamente. São coisas que a gente vive, que a gente conhece. Índia, todo mundo sabe que é um país, né? Paquistão. Isso chama-se conhecimento prévio sobre o assunto. Antes de nós colocarmos ali para fazer o scanning, eu vou fazer uma revisão com vocês dos double questions, que são muito importantes na hora da leitura de um texto. Por que eles chamam double question? Porque geralmente eles começam com WH, tá? Existem outros, igual how many, how much, que não começam com WH, mas eles fazem parte aqui dessa família, tá? Então, quando tem what, é o que ou qual. Eu estou procurando uma resposta mais geralzona. O where, você vai localizar um lugar. O where significa onde. Então, você já vai procurar um país, uma cidade, um espaço, né? Para ajudar você na localizar a informação. When, quando, é uma data. Pode ser um mês, um ano, um dia, uma estação do ano. E how many é quantidade. Tá? Significa quanto ou quantas. Os double questions são muito importantes para a interpretação de texto e tem que memorizar, tá certo? Então, nós vamos ali colocar as perguntas que estão ali na tela para vocês. Então, você vai fazer agora o scanning, que é a leitura mais detalhada. Olha que vocês vão responder. What happened? O que aconteceu? Isso é relacionado ao texto. Where did it happen? Onde isso aconteceu? When it happened? Quando isso aconteceu? How many people died? Quantas pessoas morreram? Usando isso que eu acabei de falar, você vai lá no texto e você vai localizar essas informações. What, o que aconteceu? When, quando aconteceu? Where happened, quando, onde aconteceu, né? E how many, quantas? Aonde tem quantidade ali, né? Quantidade de pessoas, de eventos, né? Então, isso ajuda você a localizar a informação. Então, você vai ter 2 minutinhos aí para você ir lá no texto e responder essas questões, tá certo? Procurem dar a resposta completa, como nós já aprendemos, e todas na mesma interação, que o professor Ed, thanks very much, agradece muito, ok? See you later, te vejo daqui a pouco. Eu percebi que ficou um pouco mais difícil, né, Ed? Porque não tinha como localizar o verbo, né? Tava com o auxiliar did. Aí o pessoal ficou um pouco mais dificuldade da resposta completa. O pessoal respondeu a resposta curta mesmo. Tem pouquíssimas completas aqui, Antônio. Vamos lá.
A Vitória, Beatriz ela respondeu 1 Cyclone, 2 India, 3 1970, 1970 e 4 300,000 lives, 300 mil vidas. A Maria Júlia, ela respondeu parecido, só que ela respondeu 1 Disaster, 2 India and Pakistan e a 3 1970, 4 300,000. Então, vamos perceber uma coisinha, tá? Porque aí não tem, quando é verbo to be, fica mais fácil de localizar. Ali só tinha o auxiliar, que era o did no passado. O que a gente vai fazer? A primeira pergunta lá. O que aconteceu? Então, eu vou tirar o double question. O que aconteceu? Não foi um ciclone tropical? Aí eu vou responder. A tropical cyclone. E o que eu vou fazer? Pegar o verbo principal que está aqui, que ele já está no passado. Happened. Tá? É super simples, né? Tira o double question, coloca o que está faltando ali. Se você não tiver o sujeito, né, na oração, você vai pegar o sujeito que está lá no texto. Tá certo? Eu vou colocar a resposta e eu vou explicando para vocês ali o sujeito da oração e o verbo. Tá? Pode pôr, por favor. Dá um print, porque esse exercício está na page 44, está na página 44 do caderno de vocês. Where? Onde? Qual era o lugar que tinha, os lugares mencionados no texto? Índia e Paquistão. Qual é o sujeito da oração? É o it. It happened, o verbo happen vai para o passado, e ali eu vou colocar os lugares. It happened in India and Pakistan. When? Quando? Aonde tinha data, né? Quando tinha data ali, 1970 é uma data, é um ano. Mesma coisa, qual é o sujeito da oração? É o it. O it, que é o sujeito da pergunta, vai para a resposta. O happen é o verbo, ele vai para o passado. É passado regular, eu acrescentei ed. It happened in 1970. Né? Aconteceu em 1970. How many? Quantidade. Onde falava de pessoas? Eu não lembro mais a linha, tá? Mas daqui a pouco eu mostro. More than 3,000 people died. Mais de 300 pessoas morreram. 300 mil. Hã? 300 mil. O que eu falei? 3,000. 3,000. Passa para mim de novo o texto, por favor, diretor. A primeira pergunta, que era what? Aonde está a resposta? Lá na primeira linha. The Ebola cyclone was a tropical cyclone. Ali está a resposta da primeira questão. A segunda pergunta era where? Onde? 1, 2, 3. Third line, na terceira linha. India and Pakistan. Está ali a resposta, é um lugar. A quarta pergunta era when? Aonde tem data? Também em third line, na terceira linha. In 1970, 1970. E a última era how many? Quantas? O que eu iria fazer ali? Eu ia ver o número, né? Eu sou péssima de matemática. 3,000. Não, 300,000. 300,000? É porque 3,000, você está falando de 1,000, é que você viu 3 mil ali, mas é 300 mil. 300 mil. Tá ok? Então, tá ali os números bonitinhos, tá? Então, ali onde tem a quantidade, tá? Agora, ficou fácil, porque era localizar a informação específica. Agora, quando eu não sei, né, achar uma resposta, o que eu vou fazer? Vou fazer a inferência, que é eu deduzir, né? Eu deduzir e achar a minha resposta. Let me see, deixa-me ver. Então, aqui, eu peguei um trecho do texto. Fazer inferência. Então, por exemplo, eu não sei o que é unsure. Não sei qual é o significado dessa palavra, tá? Então, eu vou ler o contexto e vou tentar decifrar. Ó, cognato, exact number, número exato. Death, jogos, tem essa palavra, não é? Sim, mortes. Mortes. An é um prefixo. É um prefixo negativo. E sure é uma palavra. Quando a gente pergunta para a pessoa, I'm right? Sure, você está certa? Com certeza, né? Então, essa palavra existe. Esse prefixo an significa uma coisa negativa, é o contrário, tá? Então, eu vou fazer a dedução. Então, eu tenho a palavra happy. O que vem antes do happy, o contrário? Unhappy, infeliz. Fortunately, unfortunately, felizmente, infelizmente. Então, eu sei que unsure é uma palavra negativa. E isso eu vou fazer a minha inferência. O número exato de mortes
é o quê? Ainda Ainda não foi? incerto. Está É incerto, não foi informado, não é exato. Então, eu não sei o significado da palavra exatamente, mas eu vou fazer uma inferência e eu não conhecer essa palavra não vai fazer com que eu não entenda o texto. Eu vou deduzir através do contexto. Um número exato de mortes ainda não foi informado, não é certo, tá? Ok? Então, isso é o quê? Fazer inferência e usar o meu conhecimento de mundo. Conheci o cognato e conheci a palavra def, que está sempre aí nos textos, ok? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um experimento. O Ed, enquanto eu separo aqui as coisas, o Ed vai explicar um pouquinho da nossa experiência, a nossa surprise. Tá. Você não quer que eu vou lendo o texto e traduzindo enquanto você monta aí, Antônia? Pode ser. Né? Mais fácil, que a gente não fez a leitura ainda, então vamos lá. Então, vou colocar o texto na tela. Você tem aí, The Ebola Cyclone. The Ebola Cyclone was a tropical cyclone. O Ebola Cyclone foi ou era um ciclone tropical. It hit India and Pakistan in 1970. Então, na terceira linha, você tem a palavra hit. Aí você deve conhecer a palavra hit de jogos também, né? Que aí, aqui nesse sentido, quer dizer atingir. It hit India and Pakistan in 1970. Aí na quarta linha, the exact number of deaths is still unsure. O número exato de mortes ainda é incerto. Aí depois continuando, but is estimated that the storm took more than 300,000 lives. Mas é estimado que a tempestade levou mais de 300 mil vidas. The Boa Cyclone, última linha, The Boa Cyclone was a terrible disaster. O ciclone Boa foi um terrível desastre. Muito bem. Agora, qual é a nossa experiência? Nós vamos criar um cyclone. Nós vamos criar um ciclone. Here we have. Aqui nós temos water, Água, oil, óleo, coffee, café, powder coffee, pó de café, salt. sal. Ok? Então, nós vamos usar aqui para criar o nosso ciclone, tá certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos put the oil in the jar. Vamos colocar o óleo na jarra. Tudo bem? Ok. Eu não sou boa de ciências e nem de química, gente, mas o óleo e a água não se misturam. Um deles é mais leve. Eu acho que o óleo é mais leve, menos denso que a água. Me desculpe se eu estou falando alguma coisa errada, tá? Então, agora, eu vou pôr a spoon of salt. Uma colher de sal. Não vai dar para beber isso depois, né, Antônia? Claro que não. Tá certo? Ok. O sal também, eu não sei qual a reação química que acontece, mas eu sei que a água salgada faz com que as coisas flutuem, né? Então, como nós vamos fazer uma experiência, e eu vou querer que uma outra, o pó de café, flutue, por isso que eu pus o sal. Agora, prestem atenção no movimento. Ó, a colher vai fazer a função do vento. Não deu para ver direito, deu para ver bem fraquinho ainda. O que é isso? A cyclone. Deu para ver? Sim, ficou interessante, ficou amarelo. Ficou amarelo. Agora, para vocês verem melhor, o que eu vou pôr? A spoon of coffee. Uma colher de café, para vocês poderem enxergar, tá? O café aqui, ele não tem nenhuma função, é só mesmo para vocês enxergarem, porque ele não vai se misturar. Deu para vocês verem o ciclone? Agora, tá vendo? Olha. Agora eu não sei, pode comentar meu vídeo lá no seu canal lá do Desastres Naturais. Mais uma vez, one more time. Acho que o café aí, Antônia, é como se fosse os detritos, né, que vão se formando. Eu não sei bem como que é, mas eu sei que o sal faz com que o café flutue ali, né? Ele não abaixe aqui na água. Tá? Mas aqui é mais para ilustrar para vocês qual é o efeito de um tufão, de um furacão, de um ciclone, né? O ciclone ele se forma na água e o tornado ele se forma na terra, tá? É mais ou menos para vocês verem. Agora nós temos você toca aqui e explica para eles enquanto eu tiro as coisas para terminar a aula. Por favor, que daqui a pouco tem a aula do 8º ano, hein, Antônia? Isso. Essa bagunça, Antônia. Vamos lá, então vocês têm aí um homework para vocês.
para que vocês façam uma pesquisa, do a research about some of the deadliest natural disasters in the world's history. Faça uma pesquisa sobre os desastres naturais mais mortíferos, mortais da história. Choose one from the following list and answer the question. Escolha um da lista abaixo e siga e responda as perguntas. Então a gente tem aí as enchentes da China em 1930, Central China's floods, the Haiti earthquake, 2010, o terremoto do Haiti. Depois a terceira linha, the Indian Ocean earthquake and tsunami, os terremotos da Índia e tsunami 2004. A onda de calor na Europa em 2003, the European heat wave. O furacão Katrina, the Hurricane Katrina, 2005. E aí tem as perguntas aí, what happened, o que aconteceu, when did it happen, quando aconteceu, when did it happen, a primeira, a segunda, onde aconteceu, a terceira, quando aconteceu, when did it happen, e a quarta, quantas pessoas morreram, how many people died. Isso mesmo. Esse exercício ele está na página 44 da apostila. Para ajudar vocês, eu fiz uma pesquisa também. E eu coloquei ali nessa pesquisa as 4 respostas da pergunta ali, tá? Na hora que eu criei. Então, pode colocar ali, por favor? Eu falei do landslide em Rio de Janeiro. Os desmoronamentos no Rio de Janeiro. Isso. Então, você vai fazer uma pesquisa e nessa pesquisa você tem que responder aquelas 4 perguntas, tá? Em November 2011, em novembro de 2011, landslide happened in Rio de Janeiro State. Desmoronamentos aconteceram no estado do Rio de Janeiro. And killed 10 adults and 1 child. E mataram 10 adultos e uma criança. According to the local fire service, de acordo com o serviço de bombeiros locais, a boulder slid down a slope hitting a group of houses in Niterói. Então, um conjunto de terras desmoronou e atingiu um grupo de casas em Niterói. Local media said at least 10 people were rescued. A mídia local disse que pelo menos 10 pessoas foram resgatadas, including 2 children. Incluindo 2 crianças. Landslide and floods are prone to happen in Brazil. Desmoronamentos e enchentes têm tendência a acontecer no Brasil. The most deadline was in 2011. O mais mortífero, foi em 2011. When whole hillsides collapsed after heavy rain and many people died. Quando encostas de morros inteiros entraram em colapso depois de chuvas pesadas e muitas pessoas morreram. O que você vai fazer? Você vai fazer a sua pesquisa daquelas sugestões que estão no caderno do aluno e você vai responder aquelas 4 perguntas, tá? Como vocês falaram que vocês gostam muito de jogos, vocês são bons, eu criei um game para vocês. O diretor vai colocar aqui o QR Code e também tem um link sobre natural phenomena, sobre fenômenos naturais. Nós vamos trabalhar o vocabulário desse game. Lá tem um score, você escreva no final do seu score o seu nome, para eu saber como é que você está indo, né, Ed? É uma maneira de eu saber como que o aluno está interagindo, está compreendendo a matéria. Sim, né? Os jogos é uma boa maneira de a gente fazer a avaliação. Isso, de você construir frases e tal. Agora, nós vamos olhar what did you learn today? O que nós aprendemos hoje? Nós trabalhamos o skimming, o scanning, cognates, inference. Então, a leitura superficial, a leitura mais analítica, cognatos e inferência. E hoje eu inseri o previous knowledge. O conhecimento prévio. Nós trabalhamos o vocabulary tropical cyclone. Vocabulário ciclone tropical. E review simple past. Nós fizemos ali uma revisãozinha do simple past. E long answers, trabalhamos as respostas completas, ok? Bom, no final da aula tem a avaliação, né? Faça a sua avaliação bonitinha da aula. And have a nice day. Tenha um bom dia. Yes, thank you. See you. Bye, bye. Have a nice day. Bye, bye. A escola pode estar distante, mas as aulas não.
Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.